A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Para você sintonizado no programa Universidade 93,7. No especial de hoje, vamos falar sobre a Olimpíada de Tóquio, que começa em julho. Trouxemos 4 convidados especiais para os 2 blocos da edição. Logo mais, 2 jornalistas esportivos especializados nas Olimpíadas vão falar sobre as chances do Brasil nessa edição dos Jogos. Eles também farão comentários sobre os perrengues da cobertura jornalística. Na segunda parte do programa, o treinador do time de badminton do Brasil, Marco Vasconcelos, fala sobre as expectativas da seleção na modalidade. E junto dele, a atleta Fabiana Silva também marcará presença. Hoje contaremos com a presença ilustre de 2 grandes especialistas de jornalismo e de Olimpíadas. O primeiro deles é Demetrio Vecchioli, autor do blog Olhar Olímpico. Ele já atuou como repórter no UOL, Editora 3 e na Agência Estado. Nosso segundo convidado é Daniel de Castro. Ele irá cobrir as Olimpíadas pelo jornal Folha de São Paulo. Primeiramente, olá Demetrio, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Quanta gente, tudo bem, pessoal? Em quais modalidades você acha que o Brasil pode ter as melhores chances? No Rio 2006 teve um desempenho significativo, ficou em 13º quadro de medalhas, e eu gostaria de saber quais destaques positivos você dá para o esporte brasileiro. O Brasil, à medida que ele evoluiu como potência poliesportiva, ele entrou no grupo do top 10 no ciclo passado, passou a brigar pelo top 10 no ciclo passado e deve brigar pelo top 15 nesse ciclo, que deve ser o último ciclo desse boom. Em Paris já não deve ter um resultado tão bom, mas o Brasil diversificou a sua fonte de medalhas. Então, até Londres, quando a gente falava aí da onde vai vir a medalha, a gente olhava para no máximo 10 modalidades. Hoje a gente olha um leque muito maior, que é o que fazem as potências, porque quanto mais chances de medalha você tem, mais medalhas você vai conquistar. Essa é a lógica que norteia o pensamento em resultado do Comitê Olímpico e na prática das confederações. Então, em vez de olhar no judô e falar, bom, a gente vai apostar no judô para o judô trazer 10 medalhas, eles apostam essas mesmas 10 medalhas, mas eles apostam em 5 confederações diferentes. E aí aumenta a chance a partir desse aumento de leque, de não focar tudo no vôlei, tudo no judô, que eram os antigos carros-chefes. Hoje a gente não tem. Tem talvez a gente olhar pelo skate, pelo surf, mas porque é um negócio natural. São modalidades que o Brasil já tinha experiência, já tinha bons resultados e que se tornaram olímpicas. E o Brasil, por ser precursor em ambas, ele sai na frente de quem está chegando só agora. E sobre as novas modalidades das Olimpíadas, aonde o Brasil pode se destacar? Então, o Brasil é isso, a gente não conseguiu se adaptar aos novos esportes, da mesma forma que no rugby, no feminino foi apertado, no masculino não foi, que é um esporte que entrou no ciclo passado. No golfe, o Brasil acho que não vai conseguir classificar, e mesmo se classificar com resultado relevante. O Brasil não conseguiu se preparar para as novas modalidades olímpicas. O que ele conseguiu foi, aonde ele já era forte, e aí ele teve sorte de virarem olímpicas, e aí ele conseguiu se manter no surf no momento em que o Brasil vive seu melhor momento. E, por outro lado, no karatê, o Brasil era potência olímpica, potência de resultado. Na hora que o karatê vira esporte olímpico, o Brasil deixa de ter resultado. Acho que o que mais chama atenção, né, nessas Olimpíadas, que foi inclusive adiada por um ano, é a questão da pandemia, né, que ainda está instaurada, a vacinação ainda em escala global não é suficiente. Pensando em questão de segurança, você acha que um evento desse porte é capaz de fazer de uma maneira segura? Eu acho que é. A gente tem visto, por enquanto, eventos menores funcionarem, ainda que com casos. Tem alguns casos, afasta, dá para fazer esse monitoramento. E o próprio Japão, até outro dia, ele estava fazendo evento com público. A Copa do Imperador, que normalmente é na virada do ano, né, no dia 31, dia 1º, eles fizeram com público, por exemplo. Eles têm essa expertise, eu acho que dá para fazer. Então, os japoneses, como sociedade, eles já usam máscara regularmente,
eles respeitam o distanciamento, é diferente de uma final de Libertadores. Se falar que vai sentar uma cadeira assim, uma cadeira não, eles vão sentar uma cadeira assim, uma cadeira não. A gente não, a gente tem uma outra cultura. Eu acho que é menos arriscado. Além dessa questão dos protocolos, né, tem a questão da cobertura da imprensa, né? Provavelmente vai e imprensa estrangeira cobrir o evento. Quanto você acha que a pandemia também pode influenciar na cobertura esportiva? Eu acho que vai ser uma Olimpíada muito diferente, porque a gente não vai ter um acesso direto aos atletas. Vou te dar um exemplo da Olimpíada do Rio. Todos nós brasileiros fomos cobrir muito cedo a Olimpíada. Teve gente que chegou lá antes dos atletas no Rio e tinha que começar a cobrir e enviar material. Eu, por exemplo, fiquei 7 dias praticamente indo todo dia no que eles chamam de Zona Internacional da Vila Olímpica. A Vila Olímpica é um condomínio, né? Vários prédios, tem lá o refeitório, etc. E tem um muro que separa para a zona internacional. Nessa zona internacional tem lojinha do McDonald's, tem lojinha da Samsung, tem lojinha de souvenir, e é onde os atletas podem ter contato conosco, imprensa e com público exterior, tipo, se a mãe vai visitar o atleta, ele vai nessa zona internacional, que é uma área meio neutra. E aí a gente ficava lá, vou dar um exemplo, um dia eu estava saindo, eu vi uns caras chegando de bike, eles tinham saído dar um rolê, pedalar, era o cara que foi ser campeão olímpico 2 dias depois. Eles estavam na calçada conversando na bicicleta, que é a bicicleta olímpica. É um contato que você consegue criar entrevistas, achar entrevistas. Um dia eu estava no Rio, estava na rua, perto da Vila Olímpica, e vi uns caras com moletom de Mônaco. Não tem muito atleta, quase ninguém deve ter um pin de Mônaco, né? Fui atrás dos caras, comecei a conversar. O técnico de Mônaco é pai de um judoca francês, que era o namorado da Sara Menezes, e agora é o pai da filha da Sara Menezes. Aí você acha uma história. É um negócio que eu não vou conseguir ter. Quando deu a medalha do Maicon Siqueira, do Taekwondo, que foi uma medalha completamente inesperada, ninguém conhecia o cara, ninguém tinha um perfil dele pronto. Eu fui procurar o técnico dele na arquibancada. Isso a gente não vai conseguir fazer nessa Olimpíada. Então a gente não vai conseguir contar muito além do que a gente está vendo pela televisão. Eu cobrindo daqui, eu cobrindo de lá, vai ter pouca diferença. E o nosso desafio é, estando lá, tendo pouco contato, não conversando com os atletas estrangeiros, só conversando com os atletas brasileiros em grupo. Ou seja, o que eu apurar, a minha entrevista com a Mayra Guiar vai ser a mesma entrevista do Daniel. E eu tenho que enviar um material melhor que o dele. Como com as mesmas aspas. Esse vai ser o nosso desafio. Vai ser uma Olimpíada do WhatsApp. Do Rio, a gente vai de uma Olimpíada que o Brasil jogou em casa para Tóquio, que pode ser uma Olimpíada com quase nenhuma torcida. Você acha que essa falta de apoio também pode refletir no resultado dos nossos atletas? Você acha que isso pode ser prejudicial, não ter esse apoio? Então, existe um sentimento de que a Olimpíada em casa foi ruim, né? Ruim em termos de resultado, porque gerou uma pressão que os atletas brasileiros não souberam lidar. Essa é a análise geral que se fez da Rio 2016. Mas eu acho que essa é uma Olimpíada mais comum do que usual. Não é normal um atleta de esgrima competir com o público. Ele está acostumado a não ter ninguém no ginásio. No tênis de mesa, o atleta está acostumado a não ter ninguém no ginásio. Putz, talvez o cara do tênis sinta, o Djokovic está acostumado a jogar em arenas grandes, sempre na quadra principal e sempre lotada. E ele vai encontrar, para ele, talvez faça a diferença. Para a Mayra Guiar, vai fazer pouquíssima diferença. Ela está acostumada a lutar para pouca gente, ou talvez para ninguém. Talvez os atletas tenham criado a expectativa no judô, por exemplo, esqueci o nome do ginásio, mas é um templo do judô aquele lugar. E talvez os caras tenham pensado desde que se sabe que a Olimpíada vai ser em Tóquio, nossa, talvez acho que é Gudogan, negócio assim. Pô, vou lutar uma Olimpíada no Gudogan, eu seja campeão olímpico lá, nossa, vai ser histórico. Mas eles já começaram a derrubar essa expectativa. E aí vai virar uma competição com a pressão normal de se lutar igual um Grand Slam, para ninguém ver. Muito obrigado, Demétrio. Nós do Universidade 93,7 agradecemos imensamente sua participação, foi muito, muito boa mesmo. E aqui o programa não para, né? Toca não tá mais comigo. Vamos já ao nosso segundo convidado, Daniel de Castro, que irá cobrir
as Olimpíadas pelo jornal Folha de São Paulo. Muito bom dia, Daniel. Tudo bem com você? César, obrigado. Tudo certo por aqui. Boa noite para toda a equipe também. Espero que esteja tudo certo com vocês também. Maravilha. Então, na última Olimpíada, que foi disputada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Brasil teve 7 ouros, 6 pratas, 6 bronzes, e isso daí resultou na 13ª posição no quadro de medalhas. Então, pensando nas expectativas esportivas, em quais modalidades você acha que a gente pode esperar os melhores desempenhos das seleções brasileiras? As principais diferenças, é claro, estão nos novos esportes, como principalmente o skate e o surf, que devem ser 2 esportes que provavelmente darão medalhas ao Brasil. Muito difícil que, entre todos os brasileiros com chance de medalha nessas modalidades, todos eles saiam zerados. Então, as chances são bastante grandes dessas 2 modalidades que estão estreando nos Jogos Olímpicos agora em Tóquio, que o Brasil não consiga um bom resultado. Então, acho que essa vai ser a grande novidade para o espectador brasileiro. Ele vai pensar, nossa, surf, skate, alguns talvez ainda nem saibam que esses esportes estão nos Jogos Olímpicos, e de repente o Brasil vai estar lá ganhando um monte de medalha neles. Já em alguns outros esportes, eu acredito que vai ser uma situação parecida com 2016. Por exemplo, alguns dos grandes nomes daquela Olimpíada vão se repetir. Tem tudo para se repetir. Acho que o caso mais clássico é o do Isaquias Queiroz, na canoagem, que foi um atleta que ganhou 3 medalhas no Rio, e ele chega novamente com o potencial de ganhar, dessa vez, 2 medalhas, porque uma das provas em que ele ganhou medalha no Rio não está mais no programa olímpico, mas ele tem potencial para ganhar medalha nas 2 provas que ele vai disputar. Uma delas é em dupla, na canoagem. E também as velejadoras, né, Martine Grael e Carrena Kunze, que foram medalhistas de ouro no Rio, elas também têm grandes chances de repetir esse ouro, ou de pelo menos conseguir subir ao pódio de novo, agora em Tóquio. O vôlei masculino, o feminino também, mas hoje o feminino ainda está um pouquinho mais abaixo, mas o masculino continua bastante forte, foi medalhista de ouro no Rio e talvez seja agora de novo, tem grandes chances de chegar muito forte na briga por medalha. Então, algumas coisas vão ser muito diferentes de 2016, mas outras a gente também vai ter aquele gostinho de vale a pena ver de novo, né? Porque elas são situações que talvez se repitam, que é normal, né? Um atleta de alto nível, dependendo do esporte, ele tem 2 até 3, às vezes 4, ou no caso do Robert Scheid, que já disputou 6 Olimpíadas e está indo para a 7ª, mas geralmente o atleta ele tem ali, né, pelo menos 2 ou 3 ciclos olímpicos de alta qualidade, no máximo de sua performance. Então, alguns desses atletas devem voltar a subir ao pódio. Em um episódio anterior que o esporte, que as Olimpíadas ou qualquer outro tipo de evento teve que enfrentar uma pandemia. E para a imprensa, para a cobertura esportiva, o quanto você acha que a pandemia vai influenciar? Vai ser principalmente um impacto negativo, né? Vai ser mais um empecilho para a cobertura esportiva que já não é fácil se tratando de um evento internacional, não é? Com certeza, né? A gente vai estar numa situação que a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Quem vai ter a oportunidade de estar em Tóquio certamente não sabe direito o que vai encontrar, como é que vai acontecer, mas o fato é que até o momento os jogos estão mantidos e a presença da imprensa está liberada, com muitas restrições, com vários protocolos e burocracias muito diferentes, que ninguém estava acostumado, que ninguém podia prever. Então, certamente não vai ser um trabalho fácil, seja para quem vai fazer a cobertura à distância, para quem vai estar dentro de uma redação ou dentro de sua casa, mas trabalhando na retaguarda, como a gente chama no jornalismo, ou para quem também vai estar lá, né, no calor dos acontecimentos, mas fato é que vai ser uma edição de Jogos Olímpicos histórica, inédita, né, como você bem colocou. Os Jogos nunca haviam sido adiados, eles já haviam sido cancelados, mas nunca adiados. E a situação que a gente tem hoje não é uma situação em que eles foram adiados e que agora o mundo está normal e a gente vai poder ter os jogos normalmente. Não, os jogos foram adiados, mas a situação ainda é uma situação muito preocupante, ainda é uma situação muito inédita. Então, isso certamente vai ter um impacto muito grande, tanto na performance esportiva como no comportamento de todo mundo que vai estar lá trabalhando de alguma forma. E para finalizar a nossa conversa aqui, tem toda uma questão também do fuso horário japonês, né? Que são 12 horas de diferença aqui para o horário de Brasília. Você acha que isso também pode impactar
Com certeza. A gente sabe que tem aquele fã de Olimpíada que vai acompanhar tudo, vai virar a madrugada e vai acompanhar de qualquer forma. Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem esse privilégio e, né, tem que trabalhar cedo ou vai ter que trabalhar durante a tarde e certamente esse não é o horário mais convidativo para o público brasileiro. Mas tem duas boas notícias, pelo menos, né, diante de toda essa dificuldade. Uma é que é fácil de calcular os horários, porque o fuso horário é de 12 horas, então fica fácil, é só você inverter o que é 9 da noite é 9 da manhã, vice-versa, e então não fica tão difícil assim de calcular quando que as coisas começam e terminam aqui no Brasil. E também a outra boa notícia é que algumas das competições, inclusive aquelas em que o Brasil tem boas chances de medalha, como o surf e o skate, elas vão começar relativamente cedo ali, né? O surf, principalmente, que é um esporte bastante matinal, então lá no Japão vai começar, as sessões devem começar por volta das 7 da manhã, então vão começar às 7 da noite aqui. Um horário ainda bom para o brasileiro acompanhar. O skate também, ele ainda vai pegar parte da noite no Brasil. Alguns jogos de vôlei, esporte muito popular, também vão estar no horário um pouco mais convidativo para o torcedor brasileiro, ou começando ainda pela noite, ou algumas coisas também que vão acontecer pela manhã no horário do Brasil, né, que vão acontecer à noite lá em Tóquio e vão poder ainda pegar o torcedor ali pela manhã. Então, não é tão bacana, né, quando a gente tem um evento do outro lado do mundo para conseguir acompanhar à distância, mas muitos eventos são na Ásia ou na Austrália, né? Esses países têm tradição em receber competições esportivas e de vez em quando a gente precisa virar tudo de ponta cabeça e se adaptar aos horários de lá. Então é isso, muito obrigado mesmo, Daniel. Assim como foi com o Demetrio, rolou um papo muito legal aqui com você. Nós agradecemos imensamente sua participação. Oi, Fabiana, tudo bem com você? César, tudo bem sim. Às vezes acaba tendo dificuldade de conseguir encontrar um lugar para executar a sua modalidade, né? No caso é o badminton. Você teve dificuldade de continuar a treinar quando deu a pandemia, quando começou os casos de isolamento? Então, eu continuei os treinamentos em casa, lógico que eu não estava fazendo o treinamento de quadra, né? Mas todo o material que eu precisei, peso, barra, eu peguei do ginásio antes de fechar, né? E trouxe para casa e continuei os treinamentos assim, não de quadra, de raquete é um pouco mais difícil, mas eu adaptei em casa algumas coisas e consegui ir mantendo. Lógico que uma intensidade menor e um volume menor também, né? Mas eu consegui manter os treinamentos. Não é a mesma coisa de você estar treinando em quadra, mas eu mantive. E como você nota a sua própria evolução, né? De 2016 para cá já são 5 anos. Quanto você acha que você evoluiu como atleta? O que que você acha que você melhorou no seu jogo? Eu acho que foi mais a experiência. Acho que eu amadureci muito mais do que em 2016. Consegui me controlar emocionalmente, psicologicamente. Acho que isso melhorou muito mais o meu jogo. Em 2019 você ficou com bronze no Pan de Lima. Qual a importância você dá para esse seu desempenho, essa sua vitória? Você acha que também um fator importante que vai te dar ainda mais motivação, mais confiança para disputar as Olimpíadas? Eu estava perseguindo muito essa medalha em Jogos Pan-Americanos, era meu quarto Jogos. Em Toronto eu perdi nas quartas de finais, no individual, e na dupla feminina eu tinha perdido na primeira rodada. A medalha veio em 2019 com a dupla feminina. Eu fiquei bem feliz com a medalha de bronze, mas queria muito também ter conseguido a medalha no individual feminino. Foi uma derrota dura, até porque foi para uma adversária que eu nunca tinha perdido em campeonatos. Sempre que enfrentava, eu sempre saía com a vitória. Então, acho que pesou muito aquela derrota. Mas, lógico, eu fiquei bem feliz com o bronze na dupla feminina. Mas queria muito também ter conseguido a medalha no individual feminino. Em Tóquio, qual é a sua expectativa, assim, sua meta? Até onde você vai se cobrar? Até onde você quer chegar dentro desses jogos? Sabemos que a realidade assim, para o Brasil, para conquistar a medalha no badminton ainda é um pouco distante. Os países asiáticos são os que dominam a modalidade. Lógico, também tem países da Europa que têm representantes muito fortes e candidatos a medalhas olímpicas também. Mas o meu objetivo é fazer o meu melhor, representar o Brasil da melhor forma e, quem sabe, ganhar um jogo na fase de grupo. Eu vou aproveitar que
O Marco se juntou a gente agora, então já vou dar as boas-vindas para o nosso treinador português, Marco. Vocês me escutam ou não? Escuto perfeitamente. Então, Marco, eu estava conversando com a Fabiana assim, sobre as expectativas, também como foi a preparação dela. Você está na seleção brasileira desde 2013. Desse período, o Brasil pela primeira vez disputou os Jogos Olímpicos, isso no Rio 2016, e está indo agora para a segunda Olimpíada. Nesse período que você ficou no comando, como você viu a evolução da modalidade aqui no nosso país? Nós podemos acompanhar não só em termos de resultados, como da evolução técnica, da evolução física, tática, todas as áreas que nós necessitamos para poder jogar badminton. A gente teve uma evolução enorme. Temos uma evolução enorme também em número de atletas. A Olimpíada do Rio foi o trampolim para nós divulgarmos bastante o nosso esporte, que era muito pouco conhecido no Brasil. Ou seja, nós temos quantidade e temos qualidade no Brasil. Nós participamos no Rio com 2 atletas, agora vamos participar com mais 2 atletas em Tóquio, temos alguns atletas que estão na reserva, nas duplas, ou seja, houve uma evolução, também tivemos uma evolução e acreditamos que nos próximos Jogos Olímpicos o Brasil pode ter uma representação mais significativa. Muito legal. E eu também tinha falado com ela sobre a questão da pandemia. Como você e sua comissão técnica lidaram com esse problema? Isso impactou bastante no desenvolvimento da modalidade, mas não foi só no Brasil, isto é geral, é mundial. Os treinadores com quem eu converso e que nós abordamos este tema, todos eles tiveram dificuldades. Um pelo espaço físico em que o atleta estava inserido, ou seja, na sua casa, ter que fazer o gesto técnico, o movimento, outros pelas altas temperaturas que alguns tinham que treinar na rua, nas suas casas, outros pelo frio. Nós aqui no Brasil também pelo espaço físico dos atletas, nas suas habitações, pelo emocional, a parte psicológica, não é? Que é fundamental. Ou seja, acaba por ser um ciclo mais longo do que o esperado, veio incentivar os técnicos a ter criatividade para a área do treino. O próprio retorno à quadra da Fabiana teve os seus progressos, foi um regresso lento, com muitos cuidados para não termos lesão. Hoje a gente trabalha com parâmetros de segurança em termos de treino para a Fabiana, porque o ciclo está longo, a condição física da Fabiana é boa, mas tem tido algumas lesões pelo caminho, que faz parte do processo de alto rendimento. Ou seja, por tudo estar a se alongar o tempo demais, temos que ter muito cuidado na aplicação do nosso treino, na dosagem, de forma a entender as necessidades da atleta. O que nós queremos é que ela chegue em boas condições físicas, técnicas e psicológicas aos Jogos Olímpicos e não toda quebrada. Você esteve na Olimpíadas de Sydney, Atenas, Pequim, tudo isso com a seleção de Portugal. O que você acha que você conseguiu trazer da seleção portuguesa que contribuiu para a seleção brasileira se fortalecer na modalidade? O badminton europeu ele é muito técnico e tático. Isso foi dois dos fatores que eu encontrei no Brasil de grandes dificuldades. Alguns atletas tinham um déficit enorme em termos técnicos. E então o trabalho foi mais para essas duas vertentes, para a parte técnica e tática. E um fator, para mim, foi determinante, foi a disciplina. Eu tive um grupo que não tinha disciplina no treino. Não havia aquela disciplina do treino. O horário do treinamento, as 5 horas que era a exigência, 5 a 6 horas de treino por dia, o descanso. Inclusivamente eu cheguei a viver com 9 atletas na mesma casa, onde eles entraram num regime de exército. Ou seja, no meu caso, eu acabei por me fortalecer um pouco em todas as áreas. Eu acredito que hoje um treinador que venha trabalhar para o Brasil estrangeiro, ele já vai encontrar um badminton diferente. Eu aqui tive que começar praticamente, não digo do zero, mas do 1, de 1 a 10 do 1, mas não do 0. Como são as suas expectativas para Tóquio? Até onde você vai colocar suas metas? O que você espera dos seus atletas? Nós tínhamos como meta para o Rio, a nossa meta, em primeiro lugar, era classificar os nossos atletas sem usar as vagas que o país tinha por ser país sede. E a gente conseguimos esse objetivo. O segundo objetivo era
nós demonstrarmos um bom nível de badminton, não era só chegar à Olimpíada. Então já passamos essa fase. Já no caso da Fabiana, a primeira Olimpíada da Fabiana, não? O que nós queremos é que a Fabiana desfrute do momento, que aproveite a Olimpíada, que sempre foi um sonho da Fabiana. Terá como objetivo ganhar um jogo na Olimpíada, dependendo do quadro, o objetivo será ganhar um jogo, que isso já leva a Fabiana a ficar entre as 17 melhores da Olimpíada. E para nós seria a nossa medalha, porque nós precisamos de falar a vocês que o apuramento olímpico do badminton ele é muito difícil. Dou-vos um exemplo, o ranking mundial é 5.000 e só vai aos 38 do ranking olímpico. Ou seja, chegar a uma qualificação olímpica já é um feito muito bom. E para um país como o Brasil, ainda mais. Maravilha, Marco. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu vou agradecer também agora a Fabiana. Fabiana, fica à vontade agora se você quiser dizer alguma consideração final. Também dar uma bronca no Marco, achar que ele está muito exigente. Agora é a hora, Fabiana. Muito obrigado muito obrigado pela conversa. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aí falando com vocês. Não tenho que dar bronca nenhuma, não. A gente tem que ser parceria, né? Tem que cada um, ele entender o meu lado, eu entender o lado dele, ele treinador, eu atleta, e seguir firmes aí no mesmo objetivo. Firmes no mesmo objetivo. Marco, muito obrigado também. Adorei os depoimentos e agora vocês podem contar comigo que eu com certeza sou mais um torcedor do badminton. Para você que pensou que o programa ia acabar por aqui, ainda temos mais novidades. Nosso repórter Thiago Medeiros conta sobre momentos históricos do Brasil nos Jogos Olímpicos. Confira agora mais um boletim especial em Curiosidades Olímpicas. Eu sou o Thiago Medeiros e está no ar mais um Curiosidades Olímpicas. Levando em conta a fase moderna das Olimpíadas, iniciada em Atenas em 1896, o Brasil deu seus primeiros passos olímpicos em 1920, na edição da Antuérpia. Os primeiros brasileiros já subiram ao pódio e levaram para o nosso país 3 medalhas olímpicas, sendo uma delas de ouro, todas conquistadas no tiro esportivo. De lá para cá, ficamos de fora apenas dos Jogos de Amsterdã em 1928. Curiosamente, os Jogos Olímpicos Rio 2016 também foram a edição mais vitoriosa da história do Brasil nas Olimpíadas, com 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Falando agora sobre recordes, temos o judô como a modalidade mais vencedora com as cores verde e amarelo, que já levou para casa 22 medalhas. Em termos individuais, fica difícil não citar a vela e, consequentemente, Robert Scheidt. Figurinha carimbada nas Olimpíadas desde a edição de Atlanta em 1996, o velejador já soma 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, e se engana quem acha que ele já está satisfeito. Scheidt é um dos atletas brasileiros que está em fase final de preparação para os Jogos de Tóquio, e deve bater o recorde brasileiro de participações em Olimpíadas, chegando a 7 jogos. Além do velejador, Formiga, jogadora da seleção feminina de futebol, também chegará à sua 7ª participação olímpica. Voltamos com você do estúdio, César. Muito legal essa reportagem aí do Thiago Medeiros. E para você ouvinte que ficou conosco até aqui, chegou ao fim o nosso especial Olimpíadas de Tóquio. E toda a equipe aqui, torce muito por uma Olimpíada segura neste momento de pandemia. Meu nome é César Costa, sou apresentador do programa. A produção foi de Gabriel Yumi, coordenação da Mariana Rudas, edição e mixagem de som de Gabriel Silo. Além dos repórteres Thiago Medeiros, que acabou de contar pra gente mais um Curiosidades Olímpicas, e Sofia Aguiar e Mayumi Yamazaki. Agradeço novamente você pela atenção e continue sintonizado na 93,7. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.